Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te dar algumas informações sobre Arthur, sobre Marcelo Groi, o time do Qatar que tentou, e também teve da Arábia Saudita, que tentou Wagner Leonardo, Gemerson, Eric Noriega, Marcos Rocha, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo a partir de agora. Antes desses detalhes, preciso te falar sobre a Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar o IPVA, o licenciamento do teu carro, aquela multa que tu tomou, e às vezes tem multa que não são de 130 pila, de 200, 300, 500, R$ 1.000, né? Pois é, dá para parcelar tudo em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay. E pelo amor de Deus, faz isso, porque nós estamos em agosto, quase começando setembro, na próxima Blitz não vai ter, os caras não vão dar arrego, eles vão guinchar teu carro, levar pro pátio do Detran, te dar uma multa e ainda tu vai ter que pagar o IPVA. Então paga, parcela em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay e roda tranquilo. E sim, a Zapay é credenciada ao Detran, pode fazer esse tipo de serviço. Quer conhecer? Na descrição, no primeiro comentário, vai ter o link fixado. Mas, usando meu código JBFilho20, tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Beleza? Gente, olha só, o Arthur tá vindo por empréstimo. Essa é a grande mudança na modelagem do negócio dele. Ele terá contrato aqui até metade de 2026. Nós tínhamos que o Arthur tinha apenas mais um ano de contrato com a Juve e isso teria facilitado a situação. Aí, infelizmente, a gente acaba não sabendo todos os detalhes contratuais, é uma falha, admito, mas quando o Arthur foi emprestado agora nas últimas, Fiorentina e principalmente Granada, ele renovou o contrato com a Juventus, para ele não ficar aquela história de assinar pré-contrato e tudo mais. E a Juventus se precaveu, não sei se acertou ou errou, até porque agora tá liberando o cara de graça, mas se precaveu e renovou com ele. O fato é, ele tem 2 anos de contrato com a Juve. Rescindir agora geraria um valor a pagar, porque eu já trouxe aqui vários detalhes. Olha, o Arthur tá vindo por um salário aqui no Grêmio, que é na casa aí dos seus 2 milhões de reais, arredondando bastante a situação, mas ele ganha mais de 5. E aí, para compor a situação dele, ele vai ter que pegar uma grana lá da Juventus. Ele disse, olha, eu alivia para ti, alivia pro Grêmio, alivia para mim, que vou jogar e é bom para todo mundo. Só que a grande questão, existe um fair play financeiro que na Europa é seguido à risca. E aí se a Juve rescindisse com ele, geraria uma dívida. Então eles fizeram uma situação muito parecida com o que o Philippe Coutinho fez com o Aston Villa, quando veio para o Vasco. Ele vem emprestado, depois de um tempo ele acaba rescindindo lá, aí fica menor a conta e automaticamente, depois desse bem bolado, o Philippe Coutinho assinou definitivamente com o Vasco. A tendência é que aconteça a mesma coisa com o Arthur. É só um bem bolado, a pedido dos italianos, que a gente já tinha trazido aqui. Olha, não vai ser mais naquela rescisão, vai ser empréstimo, mudaram de última hora. Mas a tendência é que no fim fique a mesma coisa, pelo menos esta é a tendência. Uma outra é que o Arthur tá chegando, nessa segunda às 11 da manhã, no Salgado Filho. 11, 11h30, 10h30, bom, depende aí da malha aérea, tá? Mas a previsão é na segunda, um pouco antes do meio-dia. Então, se você quiser, ele vem num jato particular, inclusive, pelo que disseram, vai desembarcar ali onde saem os jatinhos particulares. Bom, se você quiser recepcioná-lo, já sabe que é nesse horário, e aí vai atrás aí de mais informações. Eu tenho uma situação que eu falei no Debate Raiz e eu quero comentar aqui porque muitos de vocês ainda nos perguntam no privado sobre a situação do Marcelo Groi. E, gente, antes de eu colocar, eu quero dizer que essa não é uma informação, é uma leitura que eu recebi de uma pessoa e disse, cara, faz sentido. Então, não crave isso como a verdade absoluta, apenas saiba que existe uma versão sobre isso. A primeira questão é, a diretoria segue mantendo o discurso que não vai contratar o Marcelo Groi, que tentou ele há um mês, mas que o Groi tem um problema particular que o impede de vir. Gente, vamos lá, há cerca de um mês nós tínhamos as informações que o Marcelo Groi estava se oferecendo para o Grêmio. Que primeiro, o Marcelo Groi recebeu a proposta do Fortaleza e que ele recusou, pelo menos não avançou, dizendo, olha, quero ouvir o Grêmio. E que teria sido ofertado ao Grêmio, que estaria analisando a situação. O Grêmio, há muito tempo a gente já sabe que não faz força para o Marcelo Groi vir. Vai lembrar aquelas declarações do Antônio Brum, de outros dirigentes. O Grêmio como um todo nunca fez uma força descomunal para o Marcelo Groi vir. E a gente sabe que a proposta é uma proposta baixa, de um salário, não vou dizer simbólico, porque é muito melhor do que qualquer pessoa, mas abaixo do que ganharia um goleiro do Grêmio, com gatilhos, produtividade até o final de 2026. E a proposta foi feita. E ao que parece o seguinte, o Grêmio fez uma proposta para não se complicar para a torcida e dizer, ó, tentamos o Groi. E o Groi, que já tinha sido oferecido ao Grêmio,
Agora vazou uma versão, ou saiu a versão, e eu jamais vou duvidar, e eu até ouvi uma situação dizendo, olha, é grave, é uma situação pessoal. A informação é, Groy não veio porque tem um problema pessoal. Cara, mas por que mudou? Será que esse problema começou e eu tentei já contato com o staff do Groy e não sou respondido, então eu não posso tirar nenhuma versão dele. Mas tá, esse problema começou agora, do nada, exatamente no momento que o Grêmio decidiu partir para cima dele e tal. A leitura que eu faço é, o Grêmio não queria, por seus motivos, goleiro mais velho, já saiu daqui e tal, faz muito tempo, da Arábia e tudo mais, enfim, é o motivo do Grêmio, eu não tô concordando ou discordando, tô passando. O Groy queria, mas queria uma proposta decente, e aí aquela história, o Grêmio faz a proposta apenas para dizer que fez. O Groy diz que tem um problema pessoal, e ele pode ter, tá? Eu não tô duvidando disso, pelo amor de Deus, respeito máximo ao profissional. Mas também para dizer, cara, não me interessa assim. E em dezembro vai ser Marcelo Marques, que é apaixonado pelo Marcelo, e talvez fique muito mais fácil, muito mais interessante para todas as partes um retorno dele com um contrato melhor, com uma situação de mais protagonismo, inclusive, enfim, é uma leitura do fato. Um time do Catar e outro da Arábia Saudita, o Al Nassr, que é o do Cristiano Ronaldo, fizeram investidas no Grêmio junto ao Wagner Leonardo. Queriam pagar mais, inclusive, do que os 4,5 milhões de dólares que o Grêmio pagou pelo zagueiro. Nem o jogador, nem a direção demonstraram interesse na negociação e, por isso, não foi para frente. Mas teve essa conversa. Mas saibam que teve essa situação. O Grêmio, hoje, vê o Wagner Leonardo como protagonista. Depois do Kahneman, ele. Ou, às vezes, ele e depois o Kahneman na zaga pela esquerda. Ele não deverá sair. E presta atenção. Não deve, não é a tendência. Por que eu coloco? Porque os caras lá são cheios dos dólares. Daqui a pouco eles chegam e dizem, ah, Grêmio, quanto é que tu pagou? 4,5 de dólar? Tá, pega aqui 10 milhões de dólares. Sei lá, tá, tô chutando. Bom, aí, e por cara, olha só, tu vai ganhar 1 milhão de dólares por mês e tu vai ficar rico, vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Aí pode acontecer. Hoje não. O Vieri, zagueiro, também foi tentado há cerca de um mês, 500 mil dólares de empréstimo, mais 2,5 de dólares para compra futura, se ele fosse bem, não tinha garantia, e o Grêmio não quis. O zagueiro que pode sair é o Gemerson. Voltou a ser falado, uma saída dele. Recentemente vazou que o Atlético Paranaense queria ele, mas o jogador não estava muito afim de sair. O fato é que ele não tem clima para jogar na arena especificamente, né, no estádio do Grêmio, por conta das vaias e tudo mais, e agora vazam informações dizendo, olha, o Grêmio está tentando ver o que pode fazer. Pagou para contratá-lo 8 milhões de reais junto ao Atlético Mineiro, tem um salário alto e a tendência é que a direção, se conseguir uma barca, vai fazer esta barca para o Gemerson. Este seria o zagueiro mais perto de sair. Quem chegou foi Eric Noriega, 23 anos, primeiro volante, que também joga de zagueiro. Ele começou como zagueiro, depois virou volante, diz que hoje se identifica e está tendo mais prazer de jogar de volante, mas pode ser zagueiro também. Falando um português muito bom na entrevista coletiva. No Japão ele tinha amigos brasileiros, jogadores que eram brasileiros, e ele aprendeu, como já falava espanhol, por ter descendência, embora ele tenha nascido em Nagoya, lá no Japão, ele tinha aí uma facilidade, aprendeu um pouco mais de português, estava falando um bom português na entrevista. Detalhe, a carreira dele teve alguns altos e baixos. Ele disse que quando ele voltou para o Peru, há 3 anos ele estava trabalhando com o tio dele. E aí não estava mais no futebol. Aí, isso com 20 anos já. E aí ele vai para o time da segunda divisão peruana, pro Alianza Lima ano passado, e agora tá vendido pro Grêmio. Uma carreira assim meteórica, um negócio absurdo. E eu também falo sobre o Marcos Rocha, elogiado por chegar aqui, tá treinando bem, e já falou de 2 jogadores, o Alisson e o Riquelme. Disse, ó, eu convido o Palmeiras com o Gabriel Jesus, com qual era o outro? O Eric e o Estevan. Todos os caras vendidos a milhões para a Europa. Cola em mim, vem em mim, que vai dar bom. E ele parece estar se mostrando ser uma liderança, pelo que falam no Grêmio. É um cara que tá começando já bem a sua trajetória como líder de vestiário. Tem 36 anos, tem experiência, maturidade para isso, saiu super bem no Palmeiras, 6 anos, 12 títulos, uma história muito bonita construída por lá, e agora vem para a ala do Grêmio, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.